Olá, queridos irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo. Que Deus te abençoe. Todos os dias às 6 da manhã, uma mensagem de Deus para o seu coração. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá? Que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho de cada um que se inscreve. E se você também puder compartilhar essa mensagem, isso é muito importante. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, todos sabem que ele foi um perseguidor da igreja, né? Ele perseguia a igreja e Paulo, quando ele se converteu, quando ele teve a excelência do conhecimento da revelação de Cristo Jesus, Paulo ele reputava todo o conhecimento dele, tudo que ele tinha aprendido nas escolas judaicas como esterco. E veja o que ele fala aqui na palavra de Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, Paulo faz uma declaração e escreve, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha só, hein? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, eu quero dizer o seguinte, quando Jesus ele entra na nossa vida, ele não apenas vem para consertar o que está quebrado, ele vem para nos fazer completamente novos. Sua presença é como um fogo que purifica, como o vento que leva embora aquilo que não presta, tá? Aquilo que não serve mais para nada. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e nós ouvimos a palavra e a palavra ela entra no nosso coração, há uma transformação de dentro para fora, porque a transformação, irmãos, do verdadeiro cristão não é o estereótipo, não é a roupa que ele veste, mas é a maneira de falar, é a maneira de agir com as pessoas. Então há uma transformação de dentro para fora. Então, quando Paulo ele recebeu aquele impacto quando ele foi em Damasco, que uma luz forte cegou ele, Jesus falou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí ele fala, quem é, Senhor? Aí ele fala, eu sou Jesus, a qual tu persegue. Duro é contra ti lutar contra os aguilhões. Olha só, então quando Paulo ele recebe essa revelação, ele fica cego, sem enxergar nada. Irmãos, tem certas pessoas que ela só se converte quando ela tem um impacto em uma provação muito grande com Cristo. Porque só através da palavra a pessoa ela tem um coração duro. A gente ouve testemunho de pessoas que se converteram devido a um acidente, devido quando estava hospitalizada, devido quando estava acamada, devido quando estava em uma situação a qual não tinha mais saída, quando estava endividado, que vinha credores cobrar e ela desesperada. Muitas vezes as pessoas, algumas pessoas, elas só reconhecem o seu erro quando tem um encontro genuíno com Cristo, quando tem um impacto na vida dela, ou quando ela está numa dificuldade que ela não consegue sair, quando ela está num desespero, achando que só a morte é a solução, aí Jesus vem, pá, impacta o coração daquela pessoa. E Deus transforma, o Espírito Santo de Deus transforma. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo estava indo para Damasco para prender alguns cristãos, como todo mundo sabe. E ele, irmãos, ele achava que ele estava fazendo certo. O que ele estava fazendo era certo, porque ele conhecia as leis judaicas. Então Paulo achava que os cristãos eram uma seita, a qual estava indo contra a lei de Moisés. Por isso que ele pediu cartas para ir para Damasco. E foi em Damasco que ele teve um encontro real. Quando foi o teu encontro real com Cristo, você sabe? Eu lembro do meu, você lembra do seu? Então, quando a gente ouve a palavra, né, a palavra entra no nosso coração, o Espírito Santo de Deus ali começa a trabalhar. Porque, irmãos, quando nós nos convertemos, há uma mudança radical de dentro para fora.
Se você era nervoso, você começa a ser uma pessoa calma. Se você era uma pessoa que não perdoava, você agora é uma pessoa perdoadora. Se você fazia coisa errada, agora você começa a procurar fazer as coisas certas. Erramos, somos pecadores, sim, somos pecadores. Mas a partir do momento em que nós reconhecemos que nós temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é esse Deus que transformou o nosso viver, a nossa maneira de se relacionar. Porque agora nós servimos a um Deus tremendo e poderoso, que Ele conhece o nosso deitar e conhece o nosso levantar. E olha, o que Paulo faz é isso, irmãos. Então, Jesus, Ele não invade a nossa vida. Não. Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele é uma pessoa e Ele é educado. Satanás é que invade. Satanás é que mete o chute na porta, entra de qualquer jeito e se a pessoa deixar, ele faz um regaço na vida da pessoa. Já o Espírito Santo não. O Espírito Santo é uma pessoa educada. Se você falar, Espírito Santo, Deus, entre na minha vida, Espírito Santo, muda tudo que está impedindo de eu crescer, de eu avançar, de eu conquistar, de eu entender. E você vai ver que o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer isso. Então, quando Jesus entra, ele toma o lugar daquilo que um dia te feriu. Jesus, ele liberta você da mágoa, da angústia, do desespero, da aflição. Quando você estava nervoso, quando você estava nervosa, você ficava desesperada, sem saber o que fazer. Quando você deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, mesmo nas situações mais difíceis, você tem paz no coração. Então, quando ele entra, Jesus entra na nossa vida, o Espírito Santo,